Bom dia, doutor. Grande Begales, bom dia, meu amigo, tudo bem? Tudo na paz e com você? Graças a Deus, tudo certo. O pessoal já começou a entrar, então nós hoje vamos tratar de um tema interessante, que é a estabilidade, né, na, na, na relação de trabalho, que é um tema, como nós colocamos ontem na chamada, que não está só na MP 944, né? Então nós vamos 936, melhor dizendo, né? Apesar de alguns sustentarem que 944 também existe, né? Sim. Alexandre, eu quero agradecer a sua disponibilidade, tá? Para participar desse evento da escola. Já é o terceiro evento e nós estamos usando o Instagram, que por hora é o aplicativo que tem mais viabilidade, né? A escola pensa em utilizar outros aplicativos e fazer até debates, mas isso provavelmente no futuro próximo vai acontecer. Então, em nome do diretor da escola, o doutor Eugênio, quero agradecer o aceite da sua disponibilidade, né? Te dar boas-vindas aqui, boas-vindas a todos os colegas, magistrados, magistradas, servidores, servidoras, aos colegas advogados, advogadas, estudantes que também participam dessa nossa live, desse nosso evento. Você que é juiz aqui no TRT 18, atualmente o presidente da associação, da Amatra, né? Professor de várias instituições. Então, tenho certeza que vai ser um evento muito proveitoso para todos. Conforme nós comentamos, a opção foi de trabalharmos por questionário, né? Numa forma mais objetiva, em razão do tempo e do espaço e do tamanho do tema que nós temos que tratar, né? Então, eu vou começar te questionando o seguinte: nós temos várias decisões que estão sendo proferidas no país, que estão determinando a nulidade de rescisões contratuais, determinando a reintegração de empregados. Isso está baseado nas MPs referentes à Covid-19, ou existe outro fundamento jurídico para isso? O que está sendo utilizado como fundamento para determinar a nulidade de algumas dispensas nesse período? O que você tem para nos passar com relação a isso? Begales, se me permite antes, eu queria agradecer você pelo convite, agradecer também o desembargador, eu vi que a professora Ana Flávia, diretora da Faculdade de Direito da PUC, do Dr. Eugênio. Essa quarentena ela me brindou com muitas coisas boas, Begales. E academicamente falando, duas delas foram. Eu não estou conseguindo te ouvir, E está agora, você tá ouvindo? travando. Agora, tá ouvindo? Agora estou ouvindo. Eu vou Tá, desativar os comentários aqui para ver se melhorou também. tá, beleza. Vamos lá. Begales, eu dizia que eu queria te agradecer pelo convite, agradecer também e estender esse agradecimento ao doutor Eugênio Cesário, nosso desembargador diretor da Escola Judicial. Vi que a professora pouco Engraçado me que eu não estou conseguindo te ouvir. aqui. Não tá ouvindo, Begales? Tá travando muito. Aqui tá rolando, tá rodando bem a internet. E agora? Não estou te ouvindo. Nada? Tenta, Begales, ativar os comentários para ver se o pessoal me ouve.
que aí a gente já faz o teste. Agora eu tô te ouvindo. Agora tá ouvindo? Tô. O pessoal tá ouvindo também? Quem puder nos ajudar comentando aí se o som tá ok? Aí, tô Normal. O sempre pessoal ouvindo. mandou uma mensagem. O pessoal tá conseguindo ouvir bem. Vou retomar meu agradecimento aqui, então. Agradecer a você pelo convite, agradecer ao desembargador Eugênio. Essa quarentena me brindou com duas grandes coisas, academicamente falando. Debater direito com você, debater direito com Rodrigo Dias, duas feras que nós temos no tribunal, que tem uma capacidade científica imensa. Eu não sei se vou corresponder à altura, porque sei que teria aí um leque muito maior e melhor de professores para você convidar, mas ainda assim me sinto extremamente honrado em poder discutir com você esse tema bastante interessante. E essa sua ideia, a propósito, eu achei ela genial. Por quê? A gente sai de um leque isolado que trabalhávamos, suspensão do contrato de trabalho, redução da jornada e redução do salário. E a gente parte para um tema conexo dentro dessas MPs, da 936 e da 944, que é de igual envergadura, que é de igual importância em relação à suspensão do contrato de trabalho e também à redução da jornada com consequente redução do salário. E sobre essa primeira pergunta que você me fez, as garantias de emprego ou essas decisões que declaram as nulidades de dispensa, qual é o fundamento jurídico delas? Veja, não existe, tá? Não existe, salvo, vamos até discutir posteriormente a respeito das garantias de emprego específicas da MP 936 e da 944, que se vinculam às hipóteses de suspensão do contrato e redução da jornada e do salário, lá no 936, e aquisição do empréstimo, lá na 944. Fora essas hipóteses, a gente não tem nenhum tipo de garantia de emprego prevista em lei que assegure o empregado de ter a manutenção do seu contrato de trabalho no período de pandemia. O que eu consegui extrair das decisões que eu olhei, das decisões que eu estudei? Os fundamentos principais utilizados pelos julgadores, pelos juízes que garantem o emprego e que determinam a reintegração desses trabalhadores, reside no princípio da solidariedade elencado na Constituição. Me parece que para uma situação peculiar como essa situação que a gente vive, esse princípio ele tem um grau de abstratividade muito grande para eu utilizá-lo como forma de fundamento, justificando uma decisão dessa natureza. Até porque, a meu ver, Begales, o princípio da solidariedade ele tem uma característica essencial, que é a ambivalência. Então, eu tenho que analisar a solidariedade do lado do empregado e eu tenho que analisar a solidariedade do lado do empregador. E aqui a minha reflexão é a seguinte: o nosso modelo de direito do trabalho hoje é um modelo de 1943, o modelo da típica subordinação da época da CLT, em que o empregador impunha as vontades sobre o empregado. Talvez em alguns modelos, algumas empresas, algumas espécies de empregadores, especialmente grandes empregadores, a gente pode aplicar essa ideia. Mas como fica a questão do pequeno empregador? Daquele empregador que tem 1, 2 empregados, que teve que fechar seu comércio, que teve que suspender suas atividades por conta da pandemia. E aí essa reflexão que eu trago para a gente analisar, olha, realmente nessa situação é viável adotar uma postura nesse sentido? E eu, assim, não critico a decisão, mas nós estamos aqui em sede de debate acadêmico, né? Um debate acadêmico bem disruptivo, através de uma live de Instagram, mas não deixa de ser um debate acadêmico. Agora, a gente pode avançar nesse ponto. Eu escrevi um artigo uma vez, em 2014, falando da procedimentalização da dispensa em massa. E eu fui buscar fundamentos, Begales, na procedimentalização da dispensa em massa, na Inglaterra e em Portugal. O Código de Portugal fala que a dispensa em massa de trabalhadores deve preceder de negociação coletiva e, se realmente for necessário dispensar esses trabalhadores, então que se prefira os trabalhadores com menos ônus familiares e aqueles que não estão em vias de aposentadoria.
Na Inglaterra, o cenário, além de restringir essa dispensa em massa, além de trazer essa hipótese restritiva, exige a procedimentalização da dispensa individual da seguinte forma: se eu vou dispensar meu trabalhador, eu necessariamente preciso notificá-lo dessa dispensa para que ele possa exercer dentro de um contexto de horizontalização dos direitos fundamentais, para que ele possa exercer o direito de ampla defesa dele. Então, aí eu poderia, em tese, discutir uma garantia de emprego. Por que eu estou trazendo esse ponto? Porque nós temos reintegrações também baseadas em dispensas em massa aqui no Brasil, decorrentes da pandemia da Covid-19. O que a CLT fala a respeito disso? Com a alteração da Lei 13.467, com a vinda da reforma trabalhista. Fala o seguinte, olha, fica autorizada a dispensa em massa. Qual é o entendimento anterior do Supremo Tribunal Federal a esse respeito? Casos da Embraer e caso dos Correios. Não é possível dispensar em massa os trabalhadores sem que antes... O TST, e chegou também no Supremo essa matéria, a matéria dos Correios e da Embraer. E a tese foi ratificada, no seguinte sentido, olha, mandar embora esses trabalhadores sem que antes haja uma procedimentalização, uma negociação coletiva para se encontrar uma outra alternativa, para reduzir impactos econômicos, para reduzir impactos sociais, não é possível. Então, o empregador deve provocar o sindicato deve participar da negociação, tentar reduzir salário, tentar reduzir jornada, enfim. Agora, por óbvio que isso caiu com a reforma trabalhista. Mas, eu entendo que quanto às dispensas em massa, aí sim o julgador encontra um arcabouço constitucional, por assim dizer, um pouco mais sólido do que em relação à dispensa individual. Porque eu tenho valores sociais a preservar e eu tenho uma abstrativização dos efeitos dessa dispensa em massa. Porque eu vou afetar sensivelmente a economia do local em que os trabalhadores estão inseridos. Então, essa é a minha breve reflexão, não sei qual que é a sua opinião a esse respeito. Nós ainda vamos ter que esperar o julgamento do tema 638, né? Que, na verdade, já foi reconhecido como repercussão geral em 2013, muito antes da reforma trabalhista, né? Eu creio que o seu artigo de 2014 buscou justamente trabalhar essa decisão de 2009 da Embraer e a questão dessa repercussão geral. E há ainda uma outra situação a ser resolvida, que é a denúncia da Convenção 158, porque ela também está ainda dependendo de um julgamento no STF. Exatamente. 1625. De modo que o artigo 7º, inciso 1º da Constituição não tem uma eficácia plena, né? Não tem. Nós vamos ter que aguardar. Na verdade, isso aí é uma questão ainda que vai levar ao tempo de ser regulamentado. O pessoal está dizendo que está ruim aqui, está travando. Pois é, o pessoal está reclamando que está travando Vamos um pouco. De novo? Vamos, Begales. Espera aí um pouquinho. Tá. Aí, agora. Olá. Excelente. Agora tá bom? Tá excelente. Ok. Então, como eu estava dizendo, nós ainda vamos levar um tempo para decidir isso, né? Sim. Juridicamente. Sim. Porque nós temos essa Convenção 158 para ser decidida ainda pelo Supremo e temos essa questão da repercussão geral da necessidade de negociação coletiva. Sim.
Então, essas são as suas considerações relacionadas a essa primeira questão nossa. Isso, exatamente. Em relação ao nosso primeiro tema aí, do fundamento das decisões que garantem o emprego. Certo. Então, agora vamos tratar de uma outra situação que é referente à MP 944. Porque há uma sequência, certo? Nós temos a MP 927, tratando de algumas possibilidades de negociação e de atuação do empregador. Aí nós temos a 936, estabelecendo o benefício emergencial, a possibilidade de suspensão do contrato e a redução da jornada, não é isso? Sim. E para viabilizar tudo isso, o governo possibilitou o empréstimo pelo empregador nas instituições financeiras. Sim. E ali, quando o empregador está disposto no artigo 2º, que quando o empregador efetuar esse empréstimo, ele não pode fazer dispensa de empregado no período em que ele tem que fazer o pagamento, se ele parcelar. O que você acha sobre isso? Essa questão, ela é... Eu acho que da nossa live é mais truncada que a gente tem. Porque, veja só, ontem até a gente obviamente que não a miúde, mas debatemos um pouco sobre esse tema, e ali no artigo 2º, ele fala, eu estou tentando achar aqui, Begales, o parágrafo, que ele fala disso para eu conseguir reler para o pessoal, porque eu estou com o 5º aqui na cabeça. Eu vou ler para você. Pronto, lê esse que eu leio o 5º. O artigo 2º, no parágrafo 4º, diz o seguinte: as pessoas a que se refere o artigo 1º são empresários, sociedades empresárias, Sim. cooperativas, que contratarem as linhas de crédito no âmbito do programa emergencial assumirão contratualmente as seguintes obrigações. Então, o empresário, a sociedade empresária, assume as seguintes obrigações: fornecer informações verídicas. 2, não utilizar os recursos para finalidades distintas. 3, não rescindir, sem justa causa, o contrato de trabalho dos seus empregados no período compreendido entre a data da contratação e a linha do crédito. E o 60º dia após o recebimento da última parcela da linha de crédito. Então, o empregador precisa cumprir esses 3 requisitos. Sim. O parágrafo 5º nos diz o seguinte: o não atendimento a qualquer dessas obrigações, de que trata o parágrafo 4º, implica o vencimento antecipado da dívida. Sim. Então, alguns estão sustentando que os empregados teriam estabilidade em razão disto, ou seja, dessa disposição do artigo 2º, parágrafos 4º e 5º. O que você tem para nos dizer? Vamos lá, a gente tem uma primeira interpretação que me parece uma interpretação até um tanto quanto isolada do artigo 2º, parágrafo 5º, quando ele fala o seguinte: olha, se você não atender esses requisitos do parágrafo 4º, que são esses requisitos que você leu, você vai ter uma consequência, que é o vencimento antecipado da dívida. Qual é o problema que a gente tem aqui? Veja, o trabalhador vai ter a garantia de emprego e, se o empregador não cumprir, ele vai ter a antecipação da dívida, ou unicamente o artigo 2º, parágrafo 4º, inciso 3º, quando ele traz a impossibilidade de dispensa, ele não garante o emprego, mas tão somente no parágrafo seguinte ele traz uma consequência para o empregador que mandar o trabalhador embora do pagamento da parcela até um prazo de 60 dias. Essa é a grande celeuma que a gente tem aqui. A minha interpretação é de que essa garantia de emprego ela é implícita ali no parágrafo 4º, quando, no parágrafo 4º, inciso 3º, se restringe essa rescisão por um prazo determinado. Eu consigo enxergar essas garantias de emprego com um requisito
subjetivo, ou seja, uma garantia entregue à figura do trabalhador, o trabalhador tem um munus contratual que lhe garante a permanência no emprego, e uma característica objetiva que é a delimitação. Voltou? Voltou. Tá. Diante desse cenário, o parágrafo 4º, inciso 3º, ele fala o seguinte, ó, você não pode mandar embora, tá? Você não pode mandar embora entre a data da contratação da linha de empréstimo e o 60º dia após o recebimento. A meu ver, essa interpretação, ela se conjuga com a do parágrafo 5º. Além de você não poder mandar embora, ou seja, existe uma garantia de emprego por esse período ao trabalhador, você também tem a segunda hipótese, que é o vencimento antecipado da dívida. Então, a minha leitura da MP é que ela traz uma consequência dupla aqui. Garantir o emprego por esse prazo de 60 dias e, se o empregador dispensar o empregado nesse prazo, o que vai acontecer? Ele vai pagar antecipadamente a dívida. Até porque me parece que essa ideia a ideia central, a mens legis dessa MP 936, é justamente preservar o emprego, dando um incentivo ao empregador. Então, me parece, talvez, um tanto quanto divergente eu não garantir o emprego se eu estou dando empréstimo para pagar salário por um determinado período. Eu não sei se a sua interpretação é nesse sentido. Queria até que você me esclarecesse, porque em relação a esse tema eu sei que, assim, como eu disse no início, me parece o tema mais complexo que a gente tem a debater hoje aqui na live. Pois é. Então, vamos pegar um exemplo para facilitar. Vamos lá. Imagina que o empregador fez esse empréstimo, vamos chamar assim, né? Sim. Para cobrir a folha por 2 meses. Ok? Sim. E ele parcelou isso em 12 meses. Sim. Aí ele faz o pagamento do primeiro mês, faz o pagamento do segundo mês. No terceiro, ou no quarto, ou no quinto mês, ele dispensa o empregado. O empregado teria direito à estabilidade até o final dos 12 meses, que foi o empréstimo contratado? Essa é a minha dúvida. Entendi. Porque pelo período de contrato para pagamento, se eu pego um empréstimo por 2 meses, eu tenho aí um nexo causal para manter esse empregado e, como você mesmo disse, efetuar o pagamento a ele, né? Sim. Porque se o empregador vai e quita, inclusive, este empréstimo do terceiro mês, tem estabilidade? Me parece que não, né? O Dr. Flávio Mendes fez um comentário. Pela concessão do benefício, eu considero que vale pelo prazo contratado inicialmente do contrato. Mas aí, doutor, a grande questão é que a MP, lá no inciso 3º do parágrafo 4º, ela fala que é de 60 dias do pagamento da última parcela. Mas eu acho que a aquisição desse empréstimo pelo empregador, a contratação deste empréstimo pelo empregador, ela já dá a ele ciência dessa consequência de não rescindir esse contrato de trabalho por esse prazo. Mediante, óbvio, uma segunda consequência, reintegrar o trabalhador. O Celso comentou que não vejo estabilidade nesse caso. A consequência é administrativa, não trabalhista. Eu tenho, sem embargos de mudar de entendimento, analisando bem essa situação, mas a princípio me parece que a finalidade é exatamente essa. A finalidade é, a meu ver, óbvio,
garantir esse emprego por esse período de 60 dias após o fim da última parcela do empréstimo, uma vez que a finalidade da própria MP 944 é a manutenção desses empregos. Eu vou nessa linha. Mas eu entendo que esse posicionamento seu, ele é bastante concreto e ele encontra um respaldo bastante interessante também na prática, né? Porque talvez eu crie uma possibilidade um tanto quanto onerosa ao empregador de manter o empregado aí. Eu vou além. Se for por 12 meses, tá? Mas e se for por 24 meses? Isso. Essa é outra questão. E uma interpretação talvez até um tanto quanto fora da MP 944, mas conjugando essa situação de pandemia, é buscar lá no decreto 6 de 2020, que fala que o estado de calamidade vai até 31/12 de 2020, a seguinte interpretação: olha, essa garantia de emprego vale durante o período da calamidade, do estado de calamidade. Então, se ele pegar por 12 meses, malgrado eu tenha essa previsão aqui, ela se restringe ao prazo do decreto 6, que inclusive foi utilizado como fundamento, óbvio, para fazer tanto a MP 944, como a 936, como a 927. Sob pena de eu criar uma situação perene de garantia de emprego do empregado, né? A depender do período de contratação, de aquisição desse empréstimo pelo empregador. Pois é. A leitura que eu faço é de que aqui não há uma garantia pessoal ao empregado, né? É como se fosse um compromisso com o governo de se pegar esse dinheiro e cumprir as obrigações, certo? Tanto que o parágrafo 5º diz, olha, não cumpridas essas obrigações, você vai ter o vencimento antecipado da dívida. Mas não me parece, numa primeira leitura, que haveria aí uma estabilidade do empregado nesse sentido. Mas isso vai dar pano para manga, né? Muito, muito. Porque a consequência literal, ele não faz na verdade, o parágrafo 5º não faz um link com a 936, né? Ele diz, olha, se você não pagar, nós vamos ter o vencimento antecipado e ter a cobrança pela instituição financeira, Sim. certo? E é claro que isso pode dar margem a muita fraude, certo? Sim. O sujeito faz um empréstimo, não paga ninguém e vai depois deixar para ser executado. É uma situação que nós podemos ter na prática, né? E além dessa situação, se eu conjugar a 944 com a 936, porque a 936 garante o emprego, né? Lá no artigo 10 tem uma garantia de emprego. O empregador, então, passando por uma necessidade financeira, assume o empréstimo do 944 e, consequentemente, reduz salário e jornada. Porque eu, particularmente, entendo que é possível você fazer isso, você se valer das duas medidas provisórias. Essa é uma outra dúvida que a gente vai ter, assim, uma outra situação que vai dar pano para manga. Eu vou ter a garantia de emprego da 936 e talvez a garantia de emprego da 944? Entendendo. Né? Qual é Fora, e a interpretação que vai ter que ser dada também, né, é aquela de que terá essa garantia de emprego por esse período do pagamento do empréstimo aqueles empregados que foram, obviamente, contratados, estavam trabalhando naquele período, né? Sim, por óbvio. Então, vamos agora para uma outra situação. Você quer concluir alguma coisa com relação a essa MP 944? Não, esse é o debate, Begales, tranquilo. Ok. Uma outra questão que também tem gerado dúvidas refere-se à Lei 13.979, no artigo 3º, parágrafo 3º, que são as faltas justificadas relacionadas ao isolamento e à quarentena, certo? O que você tem para nos trazer com relação a isso? Vamos lá. O artigo 3º, parágrafo 3º da 13.979 fala o seguinte:
Será considerada falta justificada ao serviço público ou à atividade laboral privada o período de ausência decorrente das medidas previstas nesse artigo. E aí, quais são as medidas que ele traz? Isolamento, quarentena, determinação de realização compulsória de teste laboratorial, coleta, vacina, exames médicos, enfim. Partindo dessa premissa, a gente cai na seguinte situação. Qual é a consequência da falta justificada? A falta justificada vai interromper o contrato de trabalho, né? O que acontece no caso de interrupção do contrato de trabalho? O trabalhador recebe, mas não trabalha, né? Diferente da suspensão, que ele não recebe e não trabalha. A pergunta inicial é: eu posso mandar embora em caso de contrato de trabalho suspenso ou interrompido? Não, salvo se houver uma justa causa de alguma das partes. Aí eu posso proceder dessa forma. Agora, muito embora eu tenha essa restrição legal, que não é uma restrição da 13979, é uma restrição da própria CLT, a 13979 não garante nenhum tipo de estabilidade provisória no emprego após o retorno desses trabalhadores sujeitos à condição do artigo 3º incisos lá. Isolamento, exame, teste laboratorial, enfim. Então, eu não consigo enxergar que desse dispositivo a gente extrai uma garantia de emprego. Muito pelo contrário. Existe óbice na dispensa enquanto o contrato estiver interrompido. Findou a interrupção do contrato, ou seja, as faltas justificadas. O trabalhador volta a trabalhar, aí, consequentemente, se o empregador, por bem entender, dispensá-lo, não existe nenhum tipo de garantia que lhe assegure a manutenção do contrato de trabalho. Não sei se é essa a sua leitura. O que você acha? É isso mesmo, né? Inclusive, na nossa conversa com o Ney Maranhão, ele também levantou várias questões relacionadas a isso, e inclusive a colega Silmara, que conduziu os trabalhos, E nos assiste a propósito, Begales, eu vi a sua leitura. Ela o questionou, inclusive, com relação a isso, né? E usou até a expressão assim, aquele empregado que está com medo de ir trabalhar, né? Na verdade, ele precisa ter um fundamento jurídico até para poder ter essa falta justificada, né? Ele tem que ter um fato enquadrado no isolamento ou na quarentena para poder não ir trabalhar, o que não acontece se a atividade for essencial. Aí, também, nesse caso, só mesmo com um fundamento médico de determinação de isolamento, não é isso? Sim, e esses trabalhadores que têm receio de trabalhar, quem seriam eles? Me parece que aqui existe um alcance para aqueles sujeitos que estão em situação de risco, né? Ou que moram com alguém que vive, que está em situação de risco. Ou seja, na linha do que você falou, não basta falar, estou com medo de trabalhar, se a empresa, óbvio, estiver funcionando. Ele deve necessariamente justificar essa impossibilidade ou esse receio dentro de uma hipótese concreta de possibilidade de contaminação dele ou da sua família, que venha posteriormente a trazer ou causar graves danos à saúde, que é o caso desse pessoal que está em zona de risco. Ok, então vamos para uma outra questão, Alexandre. Vamos lá. Que foi reconhecido como força maior na MP 927, essa questão da pandemia. Como é que fica a estabilidade dessas que são conhecidas nossas? Do acidentado, da gestante, do cipeiro. Como é que fica isso, se houver um fechamento de um estabelecimento, por exemplo? Vamos lá. Dividir em duas etapas como que eu enxergo essa situação. A força maior, ela não extingue a garantia de emprego do trabalhador acidentado, né? Porque essa garantia de emprego é uma garantia pessoal a ele entregue
em virtude de uma contingência que ele sofreu no trabalho. Então, a realocação dele no mercado de trabalho vai ser praticamente inviável. Qual é a situação que eu teria aqui? Pagamento da indenização substitutiva, né? O contrário acontece, a meu ver, com o cipeiro. Extingue o estabelecimento. Aí a pergunta que eu faço é, precisa ter CIPA se o estabelecimento extinguiu? Por óbvio que não. A extinção do estabelecimento gera, consequencialmente, a extinção de todas as instâncias organizacionais de dentro do estabelecimento, inclusive a CIPA. Tanto que o 165 da CLT, ele autoriza, em algumas hipóteses, a dispensa do trabalhador cipeiro. Quais são as hipóteses em que ele autoriza a dispensa do trabalhador cipeiro? Olha, alguma, por exemplo, contingência econômica ou social que não permita a manutenção desse contrato de trabalho. Agora eu tenho uma segunda hipótese. Se o estabelecimento não se extinguir, o cipeiro pode ser mandado embora? Aí, nessa situação, eu acho que a gente cai, tecnicamente, lá no 165 da CLT. Porque, veja, ainda que eu tenha um estado de força maior, que não gere a extinção do estabelecimento, ele, de forma consequencial, vai me trazer um impacto econômico sobre o meu empreendimento, né? Como a gente está vendo aí. Empreendimentos fechados, impossibilidade de acesso do público externo, restaurantes, por exemplo, trabalhando só fazendo entregas, shoppings fechados, lojas fechadas, recebendo de 1 em 1, 2 em 2, enfim. Isso aí tem um impacto sensível na economia. E aí eu tenho um cipeiro dentro da minha empresa. Preciso mandar alguém embora. Posso mandar esse cipeiro? Com base no 165 da CLT. O 165 da CLT autoriza que, muito embora não haja extinção de estabelecimento, eu possa mandar embora esse trabalhador por um motivo ou por uma razão econômica. Certo. Vamos pegar esse tema e fazer um link com a MP 944, porque ela também suspendeu as eleições, a possibilidade de eleições de CIPA. O que você tem para dizer com relação a isso? Com relação à estabilidade, ela permanece ou não permanece? Eu acho que a gente continua caindo no 165. Uhum. Continua caindo no 165 da CLT. Suspende a eleição da CIPA. Estabelecimento está funcionando. Existe uma contingência econômica, empregado candidatado à CIPA ou candidato à CIPA pode igualmente ser dispensado, muito embora tenha havido a suspensão dessas eleições. Entendi. Alexandre, com relação à força maior, vamos imaginar que nós tenhamos algumas demissões, empregados demitidos relacionados a essa questão da força maior, né? Eu posso considerar essa dispensa abusiva e determinar uma reintegração do empregado? Com base em uma dispensa calcada em força maior? Calcada, talvez, na falta de nexo causal entre a sua atividade, a pandemia e a redução do pagamento das parcelas. Entendi. Begales, me Porque parece... eu posso usar esse momento para dispensar empregados e reduzir o pagamento das verbas rescisórias. Sim, sim. Não me parece que há reintegração aqui. Uma vez reconhecido que não há força maior nessa situação, e a meu ver até a gente vai entrar nesse debate, a meu ver existe força maior sim, mas uma vez reconhecida a ausência de força maior, eu acho que a consequência para o empregador é simplesmente complementar as verbas rescisórias do trabalhador. Salvo se esse trabalhador já tiver uma garantia legal de emprego. Aí a figura muda de cenário, né? Por quê? Veja, trabalhador acidentado é mandado embora com base em força maior, né? A gente até discutiu há pouco aqui. Força maior não exclui estabilidade acidentária. Estabelecimento não fechou, reintegra esse trabalhador. Ou uma gestante em idênticas condições. Se fecha o estabelecimento, perde a garantia de emprego, né?
Agora, em outro cenário, dispensada com base em força maior, pago metade das verbas decisórias dela. Ela vem e fala, olha, eu tenho uma garantia de emprego. Nesse caso, existe uma possibilidade de reintegração. Mas a força maior deve, para que eu pague a metade lá da multa dos 40% do FGTS, ser comprovada. E aí a gente cai num outro problema aqui. A MP 927, ela foi bem clara lá no início dela. Estado de força maior, né? Ou situação de calamidade pública que gera força maior. Eu acho que os empregadores podem se valer desse dispositivo para realizar essas dispensas, pagando 20% do FGTS e não 40%. E eu fiquei mais seguro ainda de falar isso, Begales, quando eu vi uma live há pouco tempo do ministro Douglas Alencar com o Dr. Rafael Lara, diretor da ESA, advogado, em que ele também ratifica essa tese. Ele fala, olha, há estado de força maior e ele vai além. O 503 da CLT fala que, para eu pagar metade da rescisão, o estabelecimento deve estar extinto, ou deve ser extinto. Ele contraria a tese, falando que o simples motivo, ou a simples razão de força maior, já é suficiente para pagar metade da multa de 40% do FGTS. E a gente teve em Goiás uma situação de força maior, há não muito tempo atrás, que foi a situação do amianto crisotila. Eu gosto bastante de falar desse caso quando eu debato força maior e fato do príncipe para apresentar essas distinções. Na verdade, esse foi um caso de fato do príncipe, perdão, e não de força maior, em que posteriormente veio a se discutir aí a responsabilidade do Estado no pagamento dessas verbas decisórias. O que a gente tem que chamar a atenção do pessoal? Força maior não gera uma participação do Estado no pagamento da rescisão. Fato do príncipe gera uma participação do Estado no pagamento da rescisão. Os dois têm uma consequência, que é o quê? O impacto econômico. Ao final, aqui no impacto econômico, o que precede o impacto econômico é uma situação de imprevisibilidade, né? Na força maior, essa situação de imprevisibilidade não tem participação do Estado. No fato do príncipe, essa situação tem uma participação ativa do Estado que, entre mentes, para alguns, até rompe com essa imprevisibilidade, que é o caso do amianto crisotila. Então, quando eu falo de força maior, o que eu estou falando? Olha, eu tive uma pandemia, o Estado teve que agir na economia para controlar essa pandemia de alguma forma. O que o Estado fez? Editou as MPs 927, 936 e 944, dentre outras. Essas MPs determinaram extinção de estabelecimento? Não. Então eu caio para um caso de força maior, né? Aí a gente pode ir além desse tema e discutir o seguinte, poxa, mas e os estabelecimentos que necessariamente precisam fechar, como são as lojas de shopping, o que acontece com elas? Aí eu penso que talvez a gente possa discutir um fato do príncipe considerando os decretos regionais. Mas por que eu falo do caso do amianto crisotila aqui? Estado do Rio de Janeiro editou uma lei autorizando a exploração do amianto crisotila. Lei foi impugnada no Supremo, cai no Supremo, o Supremo fala assim, ó, a exploração desse minério causa asbestose e câncer no pulmão. Está proibido de explorar. E a proibição dessa exploração não é só no estado do Rio de Janeiro. Eu vou abstrativizar os efeitos da minha decisão e eu vou impossibilitar essa exploração em todo o Brasil. E no estado de Goiás já substituí lá na vara do trabalho de Uruaçu, que a antiga vara do nosso amigo Luciano Crispim, que nos assiste em live, que ele é muito saudosista quanto ao Uruaçu, sempre que fala ele enche o olho de lágrima, né? Mas nessa situação, sim, eu vejo uma hipótese de fato do príncipe, uma vez que houve uma insistência, ou uma imposição, melhor dizendo, do Estado, para que esse estabelecimento fosse fechado. Então, resumindo toda a situação, garantia de emprego em caso de força maior. Não, ela não resiste, ela não persiste.
uma vez não reconhecida a força maior, se assim for do entendimento de algum juiz que for julgar a situação dessa natureza, a única consequência que tem é a complementação das verbas decisórias, a meu ver, e ponto final. Nós estamos indo para o final, temos 15 minutos. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa estabilidade decorrente da MP 936, no caso de suspensão do contrato, redução da jornada e de salário. Tá, vamos lá. Só para situar o pessoal, essa garantia de emprego, essa estabilidade, ela se encontra lá no artigo 10 da MP, que fala o seguinte, ó. Fica reconhecida a garantia provisória no emprego ao empregado que receber o benefício emergencial de preservação do emprego e da renda de que trata o artigo 5º, em decorrência da redução da jornada de salário ou da suspensão temporária do contrato de trabalho. Aqui trata essa medida provisória nos seguintes termos. No caso de redução do salário, durante o período acordado de redução da jornada de trabalho e de salário ou de suspensão temporária do contrato, ou seja, ele tem garantia de emprego durante o período em que houver esse ajuste e após o restabelecimento da jornada de trabalho, encerrado a suspensão ou encerrada a suspensão, pelo período equivalente da redução da jornada e do salário ou pelo período equivalente à suspensão. Essa dicção aqui, Begales, a meu ver, ela é bem clara, ela é bem elucidativa, né? Ora, suspendi o contrato por 60 dias, não posso mandar embora nos 60 dias, até porque eu não posso dispensar num caso de suspensão de contrato, quando o sujeito voltar, ele fica mais 60 dias com o emprego garantido. Ou reduzir jornada de trabalho e reduzir salário por 90 dias. Voltou, fica 90 dias sem ser mandado embora. Até aí tudo bem, não me parece que existe nenhum tipo de problema aqui não. Agora, como fica a situação dos contratos precários? Né? Dos contratos que são firmados entre empregado e empregador, garantindo aí ao empregado a ciência de que, implementado o termo temporal, esse contrato vai ser extinto. Esse é o problema que a gente tem. E eu quero começar com o contrato de experiência. Como é que fica essa situação do contrato de experiência, que ele tem uma característica bem peculiar? É um contrato de tato entre empregado e empregador. O empregador chama o empregado, contrata o empregado mediante contrato de experiência, para que esse empregador, para que ele consiga ter, ou para que ele possa ter a percepção de como esse trabalhador vai responder a ele no trabalho. E o trabalhador da mesma forma, para saber se ele vai querer trabalhar para esse empregador ou não. Vem a situação da pandemia. Trabalhador contratado mediante contrato de experiência. Empregador suspende esses contratos de trabalho. E aí o que vai acontecer? Eu enxergo aqui a seguinte alternativa, Begales. Embora nós tenhamos outras também. A minha alternativa é: suspende o contrato de experiência, ele para de contar de onde iniciou a suspensão dele e ele volta a contar do período de continuidade da atividade. Por que vai fazer isso? Por que a gente vai encontrar essa alternativa? Para conseguir entregar a verdadeira finalidade do contrato de experiência, que é permitir ao empregador conhecer o empregado e permitir o empregado conhecer o empregador. Eu preciso fazer isso. Até porque, a grosso modo, ou em pano de fundo, o que a gente tem aqui? A preservação do emprego. Ora, se eu seguir a alternativa de contagem do prazo de suspensão, lá no contrato de experiência, eu vou romper a finalidade desse contrato de experiência e esse trabalhador vai sair. E se eu adotar uma saída mais protetiva, talvez eu caia numa teratologia de que a proteção desprotege. Porque, veja, o empregador chega, contrato de experiência, vou suspender o contrato de trabalho desses trabalhadores. Ah, mas com a suspensão vai passar dos 90 dias, então, consequentemente, esse contrato de trabalho vai virar, naturalmente, um contrato de trabalho a prazo indeterminado. Eu acho completamente desarrazoado você obrigar o empregador a ficar com esse empregado
ou você obrigar, talvez, até esse empregado a ficar com esse empregador, se eles não tiveram esse tato, se eles não tiveram essa percepção pelo período ajustado de prestação de trabalho. Então, acho que a melhor saída para empregado e para empregador é suspender a contagem nesse limbo. Isso para o contrato de experiência. Para uma segunda situação, que são os contratos a prazo determinado, aí eu tenho uma certa restrição em reconhecer essa garantia de emprego, Begales. Porque uma vez que existe um dever de lealdade e transparência contratual, que decorrem, óbvio, da boa-fé, no início do contrato, e que as partes já conhecem a data de início e a data de final do contrato, não é crível supor, e nem mesmo justo, a meu ver, que eu mantenha esse empregado ou que eu convole o contrato dele em contrato a prazo indeterminado com o fechamento do termo. Então, a alternativa que eu utilizaria seguiria a mesma alternativa do contrato de experiência. Eu suspendo esse período de suspensão do contrato. Uma vez implementado o termo final da suspensão, ele volta a trabalhar e volta a contar de onde ele parou. Não sei se é essa a sua leitura a respeito disso. O que você acha? Perfeito. Muito, muito coerente a sua explanação. Nós temos, obviamente, teses em contrário, né? Sim. Mas eu acho que respeitando essa questão da finalidade do contrato, da boa-fé do que foi estabelecido e até possibilitar o recebimento do benefício pelo empregado, me parece que essa é uma linha de raciocínio correta. Tá? Alexandre, nós estamos chegando ao final, temos que fazer o encerramento, viu? Sim, vamos lá. Eu quero agradecer você, tá? Mais uma vez pelo convite, foi excelente a sua explanação, como sempre, muito claro, muito didático, tá? E provavelmente no futuro será convidado novamente para tratar de outros temas. Quero Poxa, aproveitar aqui para convidar os colegas para um evento na segunda-feira no Instagram, onde nós vamos conversar com o Dr. Eduardo Tom para tratar das audiências virtuais no Sejusc. Esclarecer um pouco como isso vai ser feito, tá? Porque há uma regulamentação recente sobre isso e nós precisamos dar o pontapé, porque provavelmente nós teremos a prorrogação da suspensão depois do dia 30 de abril. E aí há uma necessidade de atender o jurisdicionado. Meu amigo, muito obrigado. Obrigado a todos que acompanharam aqui essa live da Escola Judicial, aos colegas magistrados, magistradas, servidores, servidoras, os advogados, advogadas, os amigos todos que nos acompanharam aí. Tá certo? Um abraço. valeu, meu amigo. Quero agradecer também o pessoal que participou, nos brindando aqui e engrandecendo essa live. O Bento Herculano, presidente do TRT da 21ª Região, fez um comentário, queria agradecer. Fica o convite aí para a gente fazer uma live também. Estamos ajustando isso no período pós-pandemia. Agradecer o Celso também, que participou, Crispim, todo o pessoal que comentou aqui, que ajudou nos debates. A Carol também, que acabou de acenar aqui. E é isso aí, meu amigo. Eu estou à disposição sua, à disposição da escola. Um abraço para o Gil também, que comentou. Queridíssimo Gil, né, Begales? Lá, uma das grandes forças motrizes que a gente tem na Escola Judicial da 18ª Região. Com certeza. E é isso, eu me coloco à disposição sempre que você precisar. Para mim foi uma honra debater esses temas com você e sigamos firmes aí adiante. Valeu, um abraço. Forte abraço, Begales. Até mais.